uma sessão de tempo que foi deferida pela mesa para que o Dr. Lucas Ferrante possa se pronunciar a respeito da terceira onda, da possibilidade da terceira onda do coronavírus. Ele já está logado? Ele está aqui. Tá aqui. Tudo bem, sessão de tempo, então, antes que o Bloco Podemos possa se pronunciar, é até importante ouvi-lo. Não, por favor. Então, o Lucas pode se utilizar do tempo do Progressistas? O senhor tem 10 minutos. Só gostaria de fazer uma pequena introdução, presidente. É que eu gostaria muito que as autoridades de saúde do estado do Amazonas pudessem levar a sério os alertas que cientistas como o Dr. Lucas têm feito. Eu já falei isso aqui algumas vezes nas redes sociais, mas é meu dever. Ano passado, quando eu ocupei a tribuna desta casa para falar da possibilidade de segunda onda, o discurso do deputado Dermilson foi tido como politiqueiro, como alarmista, e infelizmente as autoridades não deram a atenção devida. Se naquele momento, em setembro, tivessem escutado os alertas, nós teríamos menos pessoas infectadas, nós teríamos menos pessoas mortas. E eu espero que agora, com a participação do Dr. Lucas aqui, as autoridades levem em consideração tudo que vai ser dito. Agora, Dr. Lucas, sinceramente, eu torço para que essas previsões, para que esses estudos, eles não se confirmem. Na sexta-feira, quando eu entrei em contato com Vossa Senhoria, eu fiquei extremamente preocupado e alarmado com tudo que o senhor me relatou. E eu rogo a Deus para que essas previsões não se concretizem. De qualquer forma, nós temos que ser realistas. Temos que ouvir o que a comunidade científica tem a falar e não virar as costas aos alertas que estão sendo dados. Então, doutor Lucas, tempo de 10 minutos para que o senhor possa se pronunciar. Gostaria de agradecer a todos pela presença, de estar aqui podendo falar. Antes de tudo, eu gostaria de falar quem é meu grupo. Meu grupo é constituído por pesquisadores de várias instituições públicas, um grupo multidisciplinar, composto por mim, pelo pesquisador do INPA, Philip Fernside, pelo maior modelista epidemiológico do Brasil, que fez o pós-doutorado dele na Universidade de Harvard, em modelagem epidemiológica, com o maior especialista disso no mundo, que é o professor Luiz Henrique Duxmal, da UFMG. 2 professores do Departamento de Estatística e Matemática da UFAM, professor Alexander Steinmetz e professor Jeremias Leão. O médico infectologista, professor do Departamento de Medicina da UFMG e médico responsável pelo lockdown em Belo Horizonte, o Naito Pinambás. E a pesquisadora aposentada do Instituto Butantan, que pesquisou os coronavírus durante toda a sua vida, inclusive participando de pesquisas no Instituto Max Planck, na Alemanha, a pesquisadora Ruth Vasson. Então, o nosso grupo é extremamente multidisciplinar, de pessoas extremamente capacitadas. O nosso alerta da segunda onda foi dado em nada menos que a revista Nature Medicine, que é um dos maiores periódicos científicos médicos do mundo. Em termos de comparação, ele tem 36 vezes mais fator de impacto que a revista do Anais da Academia Brasileira de Ciência, que é considerada uma excelente revista. Então, os nossos avisos têm sido negligenciados. Inclusive, uma autoridade dessa casa, quando nós alertamos no ano passado em uma assembleia pública, questionou que os nossos modelos, onde nós anunciávamos 6 mil mortes para o final do ano, eram alarmistas, que esses números não chegariam a isso, e nós chegamos exatamente à previsão que nós fizemos de 6 mil mortes no final do ano, e exatamente agora nós já temos mais de 8.500 mortes para o estado do Amazonas, o que é lamentável e poderia ter sido evitado. Eu gostaria que, por favor, que compartilhasse a figura que eu trouxe do nosso modelo epidemiológico mais recente. Bom, essa figura, eu não sei se ela está grande o suficiente para ser legível. Se puder aumentar um pouquinho, eu agradeceria. Mas, basicamente, ela mostra a primeira e a segunda onda, onde nós tivemos, e nós temos 2 linhas. Se puder colocar bem na segunda onda, por favor,
pessoal observar bem, nós temos duas linhas, onde nós temos uma linha azul e uma verde. A linha verde é a contribuição da cepa antiga que nós tínhamos do coronavírus para a segunda onda. E a gente observa que a segunda onda ocorreu em decorrência dessa cepa, não da nova variante. A nova variante, ela se tornou responsável e predominante apenas no meio de janeiro, né? Então, nós trazemos esses dados que mostram que não foi a nova variante que foi a responsável pela segunda onda, foi de fato uma negligência na falta de tomada de decisão, que esse número responsável é justamente por perda de imunidade de parte da população que teve contato com o coronavírus e também de muitas pessoas que ainda poderiam estar sendo expostas. Nosso modelo aponta que, de fato, aqueles resultados do grupo da USP que falavam que mais de 76% de Manaus tinha tido contato com o coronavírus estavam completamente errados. Nós estimamos que na data que eles colocaram 76%, o número muito mais razoável era de 46%. E no início de dezembro, apenas 50% da população tinha tido contato com o vírus. Nosso modelo aponta que o surgimento dessa nova linhagem, dessa P1, ela surgiu exatamente no final de novembro, entre o início de dezembro, nós já estávamos adentrando na segunda onda. Então, essa nova linhagem, ela surgiu exatamente pela maior circulação do vírus no estado, ganhando predominância apenas no meio de janeiro, como corroboram os dados da Fiocruz. Então, nosso modelo é corroborado pelos dados da Fiocruz, que mostram que em novembro nós tínhamos 0% de participação dessa cepa, os casos já estavam aumentando, em dezembro em torno de 50%, se tornando predominante apenas em janeiro, no final de janeiro, como mostra o modelo. Então, diferentes dados sorológicos e dados de modelagem corroborando o mesmo resultado de grupos distintos que corrobora esse resultado. E o nosso modelo, ele prevê que essa nova cepa, ela se tornará predominante já em março na população, né? Ganhando o maior número das infecções. Nós sabemos também, de acordo com esse modelo, que quem teve contato com a primeira linhagem não tem resistência contra a P1. Então, isso mostra que os casos de reinfecção serão extremamente grandes. Então, nós já prevemos que deve ocorrer uma terceira onda a partir de março, onde o distanciamento dessa terceira onda vai depender da quantidade de isolamento social que é empregada no estado do Amazonas agora. Agora, uma questão muito importante, que o nosso modelo, ele traça o perfil dessa nova cepa com uma taxa de transmissão 2 vezes maior do que a linhagem que causou todo esse estrago durante 2020 no estado do Amazonas. Isso é muito preocupante, porque isso representa uma maior circulação do vírus em maior quantidade de tempo. Nós temos que lembrar que essa variante surgiu em poucos meses, em menos de um ano, acumulando mutações suficientes para ser distinta da linhagem anterior. Agora, essa linhagem, 2 vezes sendo mais transmissiva, se nós não contermos a pandemia num curto tempo, é suficiente para que surjam novas mutações e nós podemos, inclusive, ter uma variante resistente às vacinas de mercado. E isso é extremamente preocupante, porque isso precisa ser contido imediatamente. O nosso modelo aponta que apenas existem 2 soluções para conter o avanço dessa crise que se projeta para 2021, sendo que mesmo que nós tivermos essa terceira onda, as taxas de mortalidade de internações devem permanecer o dobro do observado em novembro do ano passado com essa nova variante. Então, isso é extremamente preocupante e inaceitável. Então, o que nós recomendamos é um lockdown extensivo nesse momento, de 20 dias a 1 mês, onde precisa se restringir a circulação de 90% da população de Manaus, concomitantemente com uma ação massiva de vacinação que deve cobrir pelo menos 70% da população nos próximos 3 meses. Eu vi hoje aqui mais cedo nessa casa uma autoridade apontando que deveria se começar a flexibilizar. Os indicativos não mostram nada disso, muito pelo contrário, É absurdo pensar numa flexibilização agora. Não é porque está se caindo a transmissão que você vai abrir, porque no momento que você abre, existe uma retomada das contaminações.
Então isso é absurdo desse ponto de vista, principalmente porque agora que nós estamos tendo a predominância dessa variante, que ela é 2 vezes mais transmissiva, e esse reflexo será grave se a gente retomar as atividades nesse momento. Então, gostaria de frisar mais uma vez, essa nova variante, ela está se tornando predominante agora, em janeiro, se tornou predominante em janeiro, ela vai assumir todo o papel de contaminação no estado até março. Nós talvez não teremos mais a circulação da variante anterior, mas ela será responsável, essa P1, por quase 100% das infecções no estado, tendo uma taxa de transmissão 2 vezes maior do que a linhagem anterior, né? E nós precisamos, essas são as 2 medidas que precisam ser tomadas. Um lockdown extensivo em Manaus, não uma flexibilização, mantendo uma circulação da cidade em torno de 10%, apenas os profissionais da saúde, de 20 dias a um mês, para conter esse avanço e evitar uma terceira onda definitivamente para 2021, porque senão nós vamos ter que fechar pelo menos mais 2 vezes esse ano, perdendo ainda receita econômica, gerando mais prejuízo para as atividades econômicas do estado do Amazonas. Então essa é a melhor estratégia, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista econômico. Nós precisamos desse lockdown extensivo, concomitantemente com uma vacinação massiva da população nos próximos 3 meses para impedir essa circulação desse vírus e, quiçá, infelizmente, já que essa cepa tem uma transmissividade muito maior, nós poderíamos ter novas mutações surgindo na hora que a transmissão comunitária começasse a alargar, inclusive podendo propiciar o surgimento de uma variante resistente às vacinas. Isso prolongaria a pandemia no estado do Amazonas até 2022, se essas ações não forem tomadas, 2023. Mas o pior, se nós tivermos uma variante resistente à vacinação surgindo no estado do Amazonas, todo o planeta vai voltar os olhos para Manaus e para Amazonas. Nós vamos perder tudo que a gente construiu de atividades econômicas e vai ficar muito mais difícil a gente retomar a atividade econômica. Gostaria de encerrar por aqui. Obrigado. Tá. Presidente, se possível, eu gostaria de fazer um questionamento. Pode fazer. Ao doutor Lucas. Doutor Lucas, hoje nós temos aí dados de que já alcançamos 70 mil pessoas vacinadas na cidade de Manaus. O que o senhor tem a nos dizer a respeito desse ritmo de vacinação? Está a contento ou é preciso que realmente esse ritmo ele seja acelerado e que nós busquemos outras opções de outras vacinas e por outras vias para acelerar esse processo, já que o senhor fala que uma das medidas emergenciais é a vacinação de pelo menos 70% da população do estado para evitar esse quadro aí que o senhor acaba de desenhar. Perfeito, deputado. Muito importante a colocação do senhor, e eu posso responder isso com base no nosso modelo epidemiológico. Nós utilizamos um modelo que ele é chamado de SEIR, suscetíveis, expostos, infectados, recuperados e expostos novamente, que são as pessoas que perdem a imunidade ou têm reinfecção. Esse modelo é considerado a ferramenta primária de resposta imunológica no mundo. Eu não sei por que as tomadas de decisão em Manaus não utilizam a resposta primária, a principal ferramenta e a primeira ferramenta em infectologia, em imunologia, para responder às respostas e a tomada de decisão em Manaus. Isso é muito estranho para mim e para os meus colegas. E no nosso modelo nós conseguimos simular cenários de vacinação, onde nós conseguimos tirar pessoas que são suscetíveis de acordo com o nosso modelo. Então nós já implementamos esses dados para simular e não é suficiente ainda para frear a contaminação. Nós realmente precisamos de uma vacinação massiva da população nos próximos 3 meses, concomitantemente com esse isolamento social, para frear a circulação desse vírus e impedir o surgimento de uma linhagem que possa ser resistente. Então essas 2 ações precisam ser realizadas juntas e nós precisamos acelerar esse processo de vacinação. Nós temos discutido bastante as vacinas no nosso grupo. Para o Amazonas é ideal que talvez seja uma vacina de dose única para facilitar e até a demanda logística, e uma vacina que não demanda de transporte resfriado.
né, que isso aqui no estado também seria um problema, essa demanda de transporte sobre baixa temperatura, abaixo de 0, é muito complicado também. Então nós precisamos articular para ver uma vacina ideal para esse momento, e essa aquisição precisa ser feita com urgência. Todas as vacinas já têm se demonstrado seguras, eficazes, e a gente precisa realmente efetivar uma ação de vacinação massiva no estado. Não só profissionais da saúde e outras pessoas do grupo de risco também, mas todo mundo, para frear a transmissão comunitária. Manaus vai atingir imunidade de rebanho não pelo contato natural com o vírus. Nós já sabemos que isso é impossível, impossível. Todos os dados científicos, vários estudos de outros grupos mostram isso. Mas a imunidade de rebanho, ela pode ser alcançada via vacinação. E é isso que nós precisamos adquirir para a população de Manaus dentro dos próximos 4 meses, impedindo uma transmissão massiva nesse período. Então, por isso a importância do isolamento social mais rígido agora. Presidente, só me permita... Só um instantinho, deputado Wilker Barreto, só fazer um questionamento antes de Vossa Excelência. Doutor Lucas, há cerca de 10 dias, a FVS mandou genoma das nossas variantes para a Fiocruz Rio, sede da Fiocruz, né? Casa que o senhor também faz parte, instituição respeitada em todo o Brasil. Eu queria perguntar se não tem como acelerar esse estudo, porque esse genoma foi enviado para a Fiocruz Rio para que se fizesse um estudo se essa nossa variante, ou nossas variantes, porque são mais de uma, são ou não eficazes a essas vacinas que têm sido dadas para a população brasileira. Eu acho que isso é de suma importância, é um primeiro passo a ser dado antes de fazer a vacinação em massa que o senhor realmente está propondo e que realmente é extremamente necessário aqui no nosso estado, tendo visto o que a gente está vivenciando nos últimos meses. Eu acho que antes da gente decidir que vacina escolher para fazer essa vacinação em massa, a gente precisa desse estudo, desse ensaio clínico. Segundo ele, está sendo feito 3 ensaios clínicos. E o senhor, fazendo parte dessa instituição, não tem como a gente acelerar para que a gente tenha essa resposta o mais rápida possível? Tá, deputada, eu não faço parte dessa instituição, eu faço parte do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então, eu acho que é importante vocês cobrarem a Fiocruz para acelerar esses estudos, mas até o momento, tudo que se indica que a variante com maior diferença é a variante sul-africana. E as vacinas até então que se posicionaram mostraram que a variante sul-africana ainda não é resistente às vacinas de mercado disponível, né? Então, pressupõe-se, do ponto de vista teórico até o momento, que a variante do Amazonas, ela não é resistente às vacinas, mas é uma preocupação extremamente importante e isso deve ser cobrado. E isso reforça mais uma vez a importância da implementação de um lockdown extensivo agora, para a gente conter a circulação do vírus agora, até que nós tenhamos condições adequadas de começar uma campanha de vacinação definida com parâmetros ideais para isolar a população. Então, isso só reforça ainda o ponto da necessidade de um isolamento social mais rígido agora e não uma flexibilização. Muito importante a colocação do senhor. Deputado Wilker. Primeiramente, parabenizar o deputado Álvaro Campelo pela vinda do Dr. Lucas. Eu acredito na ciência, eu acredito que a ciência é o melhor caminho para enfrentar, como a história já provou, as pandemias da humanidade. Eu acredito, presidente, que em função dos dados científicos, dentro de uma linha que defende o Dr. Lucas, eu quero propor, presidente Maiara, dos trabalhos e presidente da Comissão de Saúde desta Casa, deputado Álvaro, que nós possamos, em caráter de urgência, porque assim urge o tempo para enfrentamento do Covid, possamos reunir, presidente Maiara, a Comissão de Saúde, convidarmos o Dr. Lucas, Fiocruz, FVS, para que juntos esses dados, Dr. Lucas, possam ser confrontados. Perfeito. Isso é importante para nós não sermos pegos de surpresa, Demilson, como foi pego o governo, mas não foi surpresa, foi negligência. Certo? Surpresa é quando você não tem o conhecimento da informação. Negligência é quando você sabe e não faz as medidas de retenção. Qual é o problema hoje, doutor Lucas, da questão do lockdown?
nós estamos no limite do colapso social. No limite do colapso social. Eu não acredito em lockdown sem socorro emergencial. Exatamente. Como Vossa Senhoria está dizendo que o Amazonas, Dermilson, pode caminhar para uma terceira onda, nós temos que começar a agir para ontem. Se a comunidade científica afirma que existem 2 caminhos para nós frearmos o avanço dessa pandemia, que é o avanço da vacinação ao mesmo tempo com a diminuição da circulação de pessoas, o governo precisa encontrar mecanismo, Álvaro, de socorrer a fome, socorrer os mais desvalecidos, socorrer aqueles que precisam ganhar o pão de cada dia. O governo federal vai para mais uma linha de sacrifício do socorro emergencial. 60 mil famílias para um estado de 4 milhões de habitantes, que se nós levarmos em consideração que nós temos mais de 20% do Amazonas vulnerável às questões sociais, nós precisamos para ontem, doutor Lucas, e aí, deputada presidente, chamarmos para a semana que vem, mais tardar segunda-feira, uma reunião, Álvaro, com o doutor Lucas, com o Fiocruz, FVS, Suzan, SES, para que possamos, na mesa de discussão... Secretaria do Município também? Município, ou seja, porque nós temos uma corrente acadêmica que não pode pregar no deserto. Eu quero crer que as previsões do doutor Lucas sejam equivocadas. E se ele estiver com a razão, vamos pagar para ver novamente? Como bem falou o deputado Álvaro Campelo, sempre se falou na segunda onda. E o que fez o governo? Medidas de contenção, ou pelo menos, doutor Lucas, que tenhamos pronto um planejamento estratégico. Caso a terceira onda venha, nós saibamos o que fazer. Por isso que eu acho que o desdobramento desta sessão de tempo precisa se materializar, presidente, e eu já proponho que seja coletivo o requerimento no seio da Comissão de Saúde, para que possamos chamar a comunidade científica do nosso Estado para confrontarmos e desenvolvermos uma estratégia para o enfrentamento da pandemia. Que eu concordo com Vossa Senhoria, ao contrário do que falou a deputada Alessandra Campelo, o Amazonas ainda está muito distante de debelar esta pandemia que ainda ceifa mais de 100 vidas por dia, Álvaro. Obrigado pela participação, doutor Lucas. Posso fazer uma pequena colocação? Deputado Álvaro. Por favor. Pois não, deputado João Luiz. Deputado Álvaro, parabéns pela iniciativa. Eu assisti a entrevista, acompanhei a entrevista do doutor Lucas na CNN, ele falando não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E é um pensamento que ele, números que ele colocou, de 70% a 80%, que a população amazonense precisa ser vacinada com muita urgência. E isso, na esteira do deputado Wilker, também para esse comitê, essa reunião, poderíamos convidar alguém, pessoas também, do Ministério da Saúde, uma vez que eles estão em Manaus, para que essa vacinação comece urgentemente, seja priorizado, já começou, seja priorizado, porque ele, nos dados dele, diz até maio, para que isso não venha reverberar em todo o país e se alastrando pelo mundo inteiro, como a ciência já está aí mostrando antecipadamente. Obrigado pela fala. Obrigado pela oportunidade, deputado. Eu poderia perguntar para o doutor Lucas uma dúvida que estou tendo? Sim. Pode falar, deputada Maiara. Eu acho que a presidente concede. Doutor Lucas, então hoje, no estado do Amazonas, a solução que o senhor, pelo que o senhor passou a sentir para melhorar urgentemente o nosso estado, seria fazer uma vacinação em massa, como se fosse turno de 24 horas vacinando,
restringir o lockdown mais ainda, porque as pessoas já estão querendo que abram os comércios, e é isso que o senhor sugere, tipo assim, que nesse momento a gente tem que restringir mesmo, as pessoas se isolarem, e a solução seria mesmo a vacinação em massa, para que a gente consiga respirar e sair dessa pandemia que nós estamos vendo aqui no estado? Perfeito, é muito importante sua pergunta, é exatamente isso. O isolamento social agora ele é importante para a gente impedir que essa nova variante, que é muito mais virulenta, ela se propague enquanto a gente efetivamente não consegue vacinar. Então, exatamente, essas duas ações elas precisam ser implementadas em conjunto e sinergeticamente. Um lockdown extensivo agora de pelo menos 20 dias, com um isolamento de pelo menos 90% da população do estado do Amazonas, concomitante com o início de uma campanha de vacinação massiva, para tentar imunizar pelo menos 70% da população nos próximos 3, 4 meses. Então, é exatamente esse o plano. Eu gostaria de agradecer também as falas dos deputados anteriores aqui, principalmente do deputado, desculpe, não me recordo o seu nome, do deputado Wilker, que falou da importância do auxílio emergencial, exatamente isso. Hoje, na CNN, eu apontei exatamente a necessidade da extensão do auxílio emergencial, que o governo federal propicia esse auxílio emergencial para dar condições adequadas da população do estado do Amazonas permanecer em isolamento social. Sem esse auxílio emergencial, a população de fato vai descumprir esse auxílio. Isso é uma ação urgente para Manaus. E uma outra questão que não é importante só a gente impedir que a terceira onda ocorra, isso é muito importante, mas as consequências elas podem ser piores que uma terceira onda. A maior circulação, como eu apresentei, pode garantir uma taxa de mortalidade ao decorrer dos meses desse ano muito superior aos meses do ano passado, e também essa taxa de circulação que é maior, porque essa cepa é mais virulenta, pode propiciar novas mutações e, quiçá, até uma cepa resistente às vacinas. Então é isso que a gente precisa impedir, porque realmente se a gente tiver uma variante resistente a vacinas, e nós acreditamos que de acordo com o nosso modelo ainda dá tempo de uma ação efetiva, aí realmente o estado do Amazonas não conseguirá superar a pandemia em um prazo de 2, 3 anos. Então é extremamente necessário que essas medidas sejam implementadas urgentemente. Colaboração de governo federal, estado do Amazonas e município, para instaurar esse lockdown muito mais severo, concomitantemente com essa campanha massiva de vacinação, dando suporte para a população permanecer em isolamento através do auxílio emergencial. Seria isso. Agradeço a todos. Presidente, a senhora me concede só alguns minutos? Apenas para complementar, doutor Lucas, com relação ao auxílio emergencial, não apenas responsabilidade do governo federal, mas responsabilidade também do governo estadual. O governo do estado do Amazonas precisa, neste momento, como o deputado Wilker falou ainda há pouco, como outros já se pronunciaram, precisa socorrer a classe empresarial, os autônomos, as pessoas que, enfim, defendem o pão de cada dia e precisam estender esse auxílio emergencial. A extensão do público, a extensão do prazo e o aumento do valor, que é insuficiente no valor de R$200. Exatamente. E o que está sendo colocado aqui, deputado Dermilson, é uma previsão a tempo de evitar esse quadro tenebroso que o doutor Lucas nos apresenta. Ele não é inevitável, ele pode ser evitado, mas para isso é necessário planejamento, é necessária uma ação efetiva de governo federal, governo estadual, prefeitura de Manaus, antes que tudo isso que foi falado ainda há pouco aconteça. Dá tempo e nós estaremos aqui da tribuna desta casa cobrando as providências. E desde já, deputado Wilker, eu gostaria também que essa reunião, que acontecerá certamente,
que ela possa ser extensiva a todos os membros desta casa, não apenas à Comissão de Saúde, né? Outros membros, assim como eu, têm interesse de participar, têm interesse de contribuir, de acompanhar todas estas questões e de cobrar providências efetivas do governo do Estado do Amazonas, da Prefeitura de Manaus e também do governo federal. O Amazonas precisa, neste momento, da atenção de todos os entes envolvidos para socorrer aquelas pessoas que estão, nesse momento, passando por dificuldades financeiras. Presidente, eu queria só, deputado Álvaro, quando eu faço menção à Comissão de Saúde, é porque é a comissão temática, e também, mas ela é aberta. E agora o seguinte, minha opinião, que as previsões do Dr. Lucas já estão em curso. Já. Não é que elas já estão em curso. O que nós precisamos, deputado Dermilson, é chamar o governo do Estado do Amazonas, está brincando, certo, que ele tenha conhecimento, e eu espero, deputada presidente, que a Comissão de Saúde, só para nós garantirmos aqui o raciocínio da temporalidade, lá atrás, Maiara, nós chamamos na Comissão de Saúde a Secretaria de Estado da Saúde. Eles apresentaram um projeto, um plano de enfrentamento da pandemia, lembra, Maiara? As fases. Se não fosse através da Comissão de Saúde, o Amazonas não saberia do plano e pior, doutor Lucas, o plano falhou. Deputado Wilker. O plano falhou, Felipe. Nós precisamos saber, dentro dessas previsões, e aqui não vejam o doutor Lucas como o porta-voz do Apocalipse, não. É que nós precisamos agir na frente para não acontecer o que está acontecendo nesse exato momento. Quando eu falo, presidente Maiara, da necessidade da extraordinária na segunda-feira, Álvaro, o correto que fosse em plena sessão, em plenário aberto. Então, senhores deputados e deputadas, eu tenho um conhecimento acadêmico em relação a essa área muito reduzido, mas eu tenho capacidade, assim como os meus pares, de ter o senso crítico. E nós precisamos permitir que um pesquisador confronte os pesquisadores do governo. E esta casa assumirá o papel de fiscalizar as ações e perguntar: Suzan, cadê as tuas ações? Porque para cada questionamento de um profissional tem que ter uma resposta à altura. Doutor Lucas, só para... Aqui nós fizemos uma CPI da saúde. E eu acho que, se eu não me lembro, foi a Daiane, que ela disse que se discutia na secretaria, naquela época, a primeira onda. E o governo achava que não chegava. Não tomou nenhuma providência. A segunda onda, até o Papa sabia, o Wilson sabia, todo o staff dele sabia. E ele fez ouvido de mercador. O senhor está relatando, baseado em fatos, materialidade, de uma possível terceira onda. Aí eu, Wilker, te digo, a Assembleia fala, a ciência fala, o Ministério Público pede para cobrar dele, e esse cara fica impune a tudo isso. Lhe digo, as suas palavras, para nós, não é em vão, mas para o governo, só é dado de estatístico 9.000 pessoas enterradas, que parece que vai sair impune. Então, eu fico muito satisfeito com as suas colocações, mas aqui, triste, derrotado moralmente, porque nós estamos assistindo uma pessoa que não ouve, que não enxerga e que não faz nada, e quem paga é o povo. Muito obrigado, doutor Lucas. Agradeço, gostaria de agradecer toda essa casa, todos os parlamentares dessa casa. É extremamente importante vocês estarem ouvindo isso aqui agora, porque a decisão não só de frear essa terceira onda, mas de impedir a transmissão massiva dessa P1, dessa nova variante, que é muito mais transmissiva, está nas mãos dos senhores nesse momento. Eu gostaria de agradecer a todos e obrigado pela atenção.